Sabe, às vezes a gente pensa que a solução é só silenciar os nossos sintomas, né? Mas e se a verdadeira transformação for justamente o contrário? Se for sobre entender a mensagem que eles estão tentando passar? É isso que vamos investigar aqui. O que o nosso corpo está querendo nos dizer de verdade? Pensa aí, aquela dor que sempre volta? Aquela que, não importa o que a gente faça, parece que está sempre ali, batendo na porta de novo? Ou então, sabe aquele excesso de peso que parece que não vai embora de jeito nenhum? A gente tenta de tudo, muda hábito, faz dieta e nada. O resultado parece que não se sustenta. E olha, isso vai muito além do corpo, né? Pensa só naqueles padrões de vida, aquelas situações que parecem se repetir de novo e de novo, como um filme que a gente é obrigado a assistir sem parar. Pois é, essa repetição toda leva a gente para um lugar bem conhecido, que é o ciclo da frustração. Aquele sentimento de que, olha, nada do que eu tento realmente funciona. E com o tempo, essa sensação vai crescendo, né? Parece que a gente está preso, correndo em círculos, tentando de tudo e não saindo do lugar. Dá um cansaço, uma frustração, mas por que isso acontece? Por que é tão difícil mudar? Bom, a primeira parte da resposta está na nossa própria biologia. A primeira pista para a gente entender isso está aqui, ó. O nosso corpo vivendo em um estado de alerta constante. É aqui que a neurociência entra com uma ideia fascinante. E se o problema não for o sintoma que a gente sente, a dor, o peso, mas sim a forma como o nosso cérebro reage às coisas, a maneira como ele aprendeu a lidar com emoções fortes. Olha só, funciona mais ou menos como uma reação em cadeia, um efeito dominó. Primeiro, o cérebro percebe uma ameaça. E um detalhe, não precisa ser um perigo físico, real, pode ser uma emoção muito intensa. Segundo, ele aperta o botão de alarme, ativando duas glândulas lá dentro, o hipotálamo e a hipófise. E terceiro, esse sinal viaja até as glândulas adrenais, que ficam ali em cima dos rins, e elas disparam os hormônios do estresse pelo corpo todo. E quem são esses hormônios? Bom, os mais famosos são o cortisol e a adrenalina. São eles que preparam o nosso corpo para aquela famosa reação de lutar ou fugir, sabe? Deixam todo o sistema em alerta máximo. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Uma resposta de estresse normal é ótima, é o que nos salva do perigo. Passou o susto, o corpo relaxa, volta ao normal. O problema é quando essa resposta vira crônica. É como se o alarme ficasse ligado o tempo todo, mesmo sem perigo real. O corpo nunca desliga. E esse desgaste constante, bom, aí é que mora o perigo. É o cenário perfeito para aparecerem doenças, dores que não passam, ganho de peso. Mas calma, a biologia é só o começo da história. Agora a gente vai cavar um pouco mais fundo. A próxima camada dessa investigação tem a ver com memórias e lealdades que a gente carrega sem nem se dar conta. A psicanálise já mostrava, né? Boa parte do que nos guia está lá, no inconsciente. Pensa assim, são memórias, emoções antigas que não foram bem resolvidas. Elas ficam ali como um programa de computador rodando escondido em segundo plano. E o que esse programa faz? Ele fica apertando aquele botão de alarme do estresse. E isso não só influencia as nossas escolhas, como, bingo, influencia as reações do nosso corpo. E tem mais. A visão sistêmica amplia o nosso olhar e mostra que a história é ainda maior. Nem tudo começa na gente. A gente não herda só a cor do cabelo dos nossos pais. Herdamos também padrões de comportamento, dinâmicas familiares. E sem perceber, a gente acaba repetindo essas histórias. Muitas vezes é o nosso corpo que vira o palco onde esses padrões se manifestam. Ok, então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente tem a biologia do estresse, com o corpo sempre em alerta. A gente tem as memórias não resolvidas lá no inconsciente. E tem também os padrões que vêm da nossa família. Quando a gente junta tudo isso, a gente chega no ponto central, a mensagem que está escondida por trás do sintoma. E isso nos leva a uma ideia que é muito, muito poderosa. O nosso corpo não mente. Ele é um espelho do que está acontecendo por dentro. Cada sinal, cada alteração não é algo aleatório. É uma mensagem cheia de significado, que está ali, só esperando para a gente decifrar. E é aqui que o jogo vira completamente. A grande sacada é essa. O sintoma não é o problema, ele é o caminho. Em vez da gente tratar como um inimigo que precisa ser destruído a qualquer custo, que tal se a gente começasse a ver como um guia, um mensageiro que está ali apontando para algo mais profundo que precisa de atenção? Isso muda tudo, né? A abordagem passa a ser outra. É um convite para a gente escutar, em vez de só lutar. Então, para quem sente que já tentou de tudo e mais um pouco, talvez a solução não seja lutar com mais força ainda. Talvez seja o contrário, parar um pouco e escutar com mais atenção.
Porque a mudança de verdade, aquela que dura, ela vem quando a gente vai lá na raiz do problema e não quando a gente fica só tentando apagar o reflexo dele no corpo. E com isso, fica aqui uma reflexão final para a gente levar. Vale a pena se perguntar: qual é a mensagem que o corpo pode estar tentando enviar agora? Qual padrão, sintoma ou dor na vida está, na verdade, só pedindo para ser visto e compreendido de um jeito novo e mais profundo?